Olá, tudo bem? Eu espero que você e sua família estejam bem. Nós estamos chegando aí na 10ª lição, é isso mesmo, a vida correu e nós já temos aí 10 lições para você acompanhar, revisar, estudar, enfim, ter esse encontro de estudo, tá bom? Nós estamos preparando os nossos alunos e alunas para o momento muito especial do batismo, mas também essas aulas podem ser ouvidas e compartilhadas, porque essas aulas falam a respeito dos primeiros passos da vida cristã, aquilo que é essencial, imprescindível, necessário para os primeiros passos na vida cristã. Inclusive, hoje a nossa lição é como praticar a comunhão cristã. E o que está por detrás dessa verdade é a comunhão. E aí nós nos lembramos da expressão do Salmo 133, que diz: ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Comunhão tem a ver com união do povo de Deus. Comunhão, aquilo que é comum. Então, dentro da igreja local, o que é comum? A igreja, o mesmo Deus, a Bíblia, e aí nós vamos entendendo que a nossa vida, ela faz parte da vida das outras pessoas e vice-versa, e nós agora fazemos parte dessa comunidade, ou seja, onde tudo é comum. Por exemplo, eu como pastor sou comum a todos. Não sou pastor de uma pessoa, sou pastor de todas as pessoas. Esse microfone que eu estou usando não é meu, é da comunidade, ou seja, é de todo o grupo. Isso é comunidade. Isso tem a ver com comunhão. Então, o que é comunhão? É estar envolvido de pessoas, é não se sentir mais sozinho. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas relatam a solidão e relatam que se sentem só. E por isso a igreja de Deus, nesse sentido também, é a solução e o remédio para as pessoas, porque agora nós não nos sentimos mais sozinhos, agora nós somos inseridos e fomos inseridos por Jesus na comunidade cristã. Então eu quero mostrar o meu material para vocês aqui. Essa é a lição de número 10, como vencer, ou como praticar a comunhão cristã, e o texto para a gente guardar no nosso coração é o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, para guardarmos o nosso coração, nós precisamos amar uns aos outros. E essa é a expressão que vai nortear o nosso estudo de hoje, mostrando para nós essa responsabilidade cristã de que nós precisamos cuidar uns dos outros. Isso significa mutualidade. Isso significa que nós estamos entendendo que Jesus orou por nós. E lá em João capítulo 17, Jesus orou por nós, e a oração de Jesus foi o seguinte: a fim de que todos sejam um, assim como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, a mesma forma eles vivam em unidade. Então, em João capítulo 17, na famosa oração sacerdotal de Jesus, ele orou pela unidade dos seus discípulos, ele orou para que eu e você vivêssemos em união, para que eu e você vivêssemos nessa esfera, nessa ambiência de amor, de fraternidade, de cuidado mútuo, e dessa forma nós precisamos entender que essa expressão uns aos outros se encontra muito no Novo Testamento, tá bom? Então vamos caminhar por esses minutos com essa ideia, lembrando que a igreja primitiva viveu muito essa realidade, e a igreja primitiva vivia dentro dessa harmonia, dessa fraternidade. Se você ler o livro de Atos, você vai acompanhar que eles estavam juntos o tempo inteiro, eles oravam juntos, eles cantavam juntos, eles se alimentavam juntos, eles partiam do pão juntos, ou seja, era uma igreja coesa, era uma igreja que vivia em comunhão. Tudo
era em comum, aqueles que tinham recursos dividiam com aqueles que não tinham recursos, aqueles que não tinham recursos, mas que estavam juntos, ou seja, a igreja era coesa, e dentro dessa coesão, eles então partilhavam da mutualidade. A mutualidade então é a expressão da nossa comunhão. Vale lembrar que o apóstolo Paulo diz que nós somos chamados à comunhão por meio de Jesus. Então, qual que é o nosso referencial de comunhão? Jesus. Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, estava em plena comunhão com Deus Pai, em plena comunhão com o Espírito. Então, o que nós precisamos entender? A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vivem em perfeita harmonia, em perfeita comunhão, e por isso nós fomos chamados a viver em Jesus, desfrutando dessa comunhão eterna, e nós viveremos dentro dessa realidade quando partirmos dessa vida e estaremos com o Senhor para todo sempre, e nós assim o cremos, tá bom? Então, nós precisamos, eu vou usar aqui algumas expressões, né, para a nossa caminhada de hoje. Nós precisamos amar uns aos outros. Amados, amemo-nos uns aos outros. Então veja que dentro dessa mutualidade eu preciso entregar, soltar de mim e lançar na direção do outro o amor, assim como o outro deve lançar o amor dele na minha direção, e nós devemos viver nessa esfera de amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, e nós sabemos o quanto isso é importante. O apóstolo Paulo vai dizer para nós: agora permanecem o amor, a fé e a esperança, mas o amor é a maior de todas as virtudes. Então, o amor é essa esfera de relacionamento. O próprio Senhor Jesus disse que pelo amor o mundo conheceria que nós somos discípulos dele. Então nós precisamos amar uns aos outros, precisamos demonstrar, e a Bíblia vai dizer para nós que o amor não é apenas um conceito, e o amor não pode ser apenas de palavras, mas o amor deve ser de ações e práticas, e nós precisamos buscar a presença de Deus para amar os nossos irmãos, e também para que nós possamos desfrutar desse amor da nossa igreja local. Segundo ponto é: sujeitai-vos uns aos outros, né? Conforme Paulo escreve aos Efésios, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aí a gente pode entender a nossa sujeição, a nossa submissão aos outros, às pessoas que nos cercam. Então, sujeitando, estando à disposição do serviço, né? Entendendo que nós não somos superiores, entendendo que nós podemos sim servir numa outra área que não aquela que nós às vezes gostamos, queremos. Então, ter essa ideia de sujeição: olha, essa nem é a minha área, mas eu vou fazer para te ajudar, eu vou te acompanhar nesse sentido. Então, essa ideia de sujeição. Perdoai-vos uns aos outros. Paulo coloca isso também lá em Efésios, né? Assim como Cristo nos perdoou, perdoai uns aos outros. Ou seja, manifestar entre nós, na comunidade, esse princípio do perdão. Eu gosto também daquela expressão de Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, né? Levai as cargas uns dos outros, né? E assim cumprireis a lei de Cristo. Então, vamos ajudar as outras pessoas, vamos levar as cargas, vamos chegar junto, vamos orar, vamos ver o que a gente pode fazer pela vida do nosso irmão, da nossa irmã, né? Vamos ter aquela proposta de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, né? Aconselhai-vos uns aos outros, aconselhai-vos com expressões de espiritualidade, devoção. Olha, Jesus está voltando, então vamos aconselhar uns aos outros, vamos levar as cargas uns dos outros, vamos perdoar uns aos outros, vamos servir uns aos outros em amor, vamos orar uns pelos outros, conforme Tiago coloca lá no capítulo 5, versículo 16, orai uns pelos outros para seres curados. Então, vamos orar e assim praticar a nossa comunhão cristã, valorizando sempre essa ideia de grupo, de rebanho, de igreja como família de Deus. Essa é a minha igreja, essa é
a minha igreja local, aqui está o meu povo, eu desejo estar com o meu povo, tudo aqui é em comum, a minha vida está diante desse povo, os meus problemas eu vou compartilhar com esse povo, eu serei cuidado e cuidada por esse povo, eu cuidarei desse povo. Veja que essa esfera de espiritualidade e cuidado com essa expressão uns aos outros. Faça isso, se dedique, se empenhe para servir e também para ser servido. Que Deus abençoe a sua vida e a sua jornada. Até a próxima aula.